Vai tentar, pintou, você botou, vai marcar, uma bola! Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Boa tarde, amigos! Está no ar o programa Papo de Bola, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, junto e com a participação do grande jornalista da Rádio Itatiaia e Super Rádio Tupi, o Wellington Campos. Mundo do futebol girando aqui no programa Papo de Bola. Como é que você faz para acessar o programa Papo de Bola no YouTube? Você vai entrar, programa Tudo Azul e USA, lá você vai localizar o Papo de Bola. Aí você se inscreva, dê um joinha, acione o sininho e você participará do programa Papo de Bola, sempre de segunda a sexta-feira, das 4h15 às 5h15 da tarde. É um prazer estar aqui com vocês e hoje nós trazemos tudo sobre o jogão de ontem, Flamengo e Fluminense, com muita disputa e definição do classificado para a semana que vem. Um jogão 0-0. Também vamos falar do Cruzeiro, que está contando com os gols do Gilberto para o grande jogo contra o Grêmio hoje pela Copa do Brasil. Aliás, os dois maiores ganhadores da Copa do Brasil. Cruzeiro com 6 títulos e o Grêmio com 5. Vamos falar do Atlético no Mineirão com a força da sua torcida diante do Corinthians. E vamos falar de Atlético Paranaense e Botafogo. Esse é o programa Papo de Bola e eu sou Rogério Maria Braga, o gordinho da galera. Pois é, o gordinho da galera sou eu, sempre em nome da Real Travel. Quer enviar o seu dólar para o Brasil com muita segurança e melhor cotação? Envie através da nossa grande parceira Real Travel. O que é que o Marcísio tem? Tem troca de cheque, tem passagem aérea, tem envio de remessa, tem e pagamentos de contas, tem. São 3 lojas, meu bem. Na Waverly Street tem, na Holly Street tem, e na Concord Street tem. Vem ser cliente também, vem que o Marcísio tem. Grupo Real Travel, 3 lojas no centro da cidade de Framingham. Fone 508-861-7282. Pois é, ele já está por aqui ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Eu estou falando do grande jornalista da Super Rádio Tupi, Rádio Itatiaia, o Wellington Campos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu querido Rogério. Boa tarde, amigos aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil e onde estiver, porque a internet nos proporciona tudo isso, né, Rogério? É isso aí, o Wellington Campos. Realmente é impressionante como o Campeonato Brasileiro Série a Copa do Brasil tem nos apresentado jogos excelentes, grandes jogos que vale a pena acompanhar, porque o nível do futebol brasileiro, dos times nessas duas competições, está atraindo um público fantástico e jogos de muito bom nível. Gostou do Fluminense 0 e Flamengo 0 ontem, meu querido Wellington Campos? Foi um jogo interessante, sim, Rogério. Eu te confesso que eu esperava mais do Fluminense e antes de falar tecnicamente da partida, a renda foi de R$ 3.564.460 para 54.362 pagantes, 59.295 torcedores presentes ao estádio do Maracanã. Mas o Flamengo começou bem intenso e você vai se recordar daquilo que a gente falava
né, sobre essa questão do jogo antes da bola rolar, do tal do favoritismo. E quando a bola rola é outra coisa. A gente vê um Flamengo bem intenso, inclusive colocando uma bola na trave com o Gabigol do Fluminense. Depois o Fluminense conseguiu, né, segurar um pouco mais a partida e tivemos um número muito grande de faltas pelo lado do Flamengo. Foram 22 faltas do Flamengo contra 5 faltas do Fluminense e nenhum cartão amarelo para o time do Flamengo pelo antijogo, e tivemos um cartão vermelho pelo lado do Fluminense para Felipe Melo. Aí você vai me perguntar, foi justa a expulsão? Acho que sim. Né? Felipe Melo podia ter se enrolado ali com o Gabigol, derrubado o Gabigol e não precisava fazer a falta da maneira como fez. A sensação que deu é que ele teria... Aliás, foi até bom, Rogério, eu vou abrir aqui a súmula da partida para a gente descrever de melhor maneira o que o árbitro entendeu com a ajuda do árbitro de vídeo. Já estou aqui na súmula do senhor Anderson Daronco. Vamos lá, como que ele descreve cartões vermelhos. 2 para o Fluminense, né? Um da comissão técnica e outro para Felipe Melo de Carvalho. Aos 7 minutos do segundo tempo, cartão vermelho direto. Expulsei o atleta do Fluminense, o senhor Felipe Melo de Carvalho, por calçar seu adversário, o senhor Gabriel Barbosa Almeida, impedindo uma chance clara de gol. Por esse motivo, então, ele deu o cartão vermelho. Ele não entendeu que o Gabigol estaria correndo num sentido lateral do campo, e sim no sentido do gol. Aí ele trocou o amarelo pelo vermelho. Então, foi interessante também fazer esse tipo de consulta para não deixar nenhuma dúvida. Rogério? Pois é, Wellington Campos, antes de chegar nesse lance, a minha leitura do jogo é realmente, o Sampaoli mostrou que mesmo com poucas chances de treinamento, pouco tempo para treinamento, o time vai se encaixando. Ontem, o time do Flamengo jogou no padrão Sampaoli, mas com um detalhe, com uma defesa mais sólida do que a gente via anteriormente nos times treinados pelo Sampaoli. Achei que o jogo só não trouxe mais lances que a gente esperava, de espetáculo e tudo, em função da bela partida que o Flamengo fez. O Fluminense teve dificuldades para sair da marcação imposta pelo Flamengo. E acho que naquele lance, meu querido Wellington Campos, tem umas coisas que realmente me irritam com a arbitragem brasileira. Era evidente que o Gabigol tinha, o Felipe Melo era o último defensor, e a bola, se ele deu um toque na bola até curto, porque ele passando pelo Felipe Melo, ele ia para a direção do gol. Para mim, não há dúvida nenhuma naquele lance para que o Daronco dê amarelo e para que o VAR chame o Daronco. Não precisava disso, amigo. Para mim foi muito, muito evidente. E é muito cômodo para o juiz fazer isso e o VAR chamá-lo e, a partir daí, ele mudar a sua posição. Essa acomodação do juiz brasileiro com o VAR é algo que tem que terminar, tem que parar com isso, tem que ter personalidade para marcar. E outro detalhe, ele foi rígido, e acho que tinha que ser com o Felipe Melo, mas deixou de ser rígido com o Ganso, que falou poucas e boas com ele. Era evidente que o Ganso tomou um cartão amarelo ali. Mas aí você tem depois um lance também do Gabigol pisando no Ganso. Então, assim, as 25 faltas do Flamengo, que ninguém levou cartão, quer dizer, até pela insistência de faltas, alguém deveria ter levado. Então, tem algo que realmente, e aqui eu não vou ficar com teoria de conspiração, mas há um receio da arbitragem brasileira quando os jogos são
contra o Flamengo. A força de reclamação do Flamengo, da diretoria do Flamengo, é algo que impõe um certo receio. O juiz perde a liberdade de fazer aquilo que ele tem que fazer durante um jogo de futebol. É a única coisa que realmente não gostei, mas fiquei feliz também, meu querido Wellington, e queria a sua opinião, em ver a mudança de postura do Diniz, que em um determinado momento do jogo, jogando com 10, ele pediu o Fábio para alongar o tiro de meta. Parou com aquele toquezinho lá atrás, já que era muito arriscado e o Fluminense precisava pelo menos empatar aquele jogo. Quer dizer, jogou para ganhar o Diniz, ganhar num aspecto que um empate era um resultado extremamente importante para o Fluminense. Você não acha que o Diniz vai se adaptando, não abrindo mão da sua maneira de jogar, mas tornando os seus times mais competitivos, amigo? É impressão minha ou não essas mudanças que eu tenho visto no Diniz? Ô, Rogério, a gente não pode esquecer que a expulsão foi com 7 do segundo tempo. Então, sim, o Fluminense jogou mais de um tempo com 10 jogadores, né? E ele teve que tirar um jogador de criação, que foi o Pirani, Gabriel Pirani, para recompor o setor defensivo com o Manuel. E demonstrou também a incompetência do ataque do Flamengo, que teve várias oportunidades, mas não teve nenhuma chance assim, talvez uma, que o garoto Matheus, que entrou no segundo tempo, exigiu uma defesa mais complicada do Fábio, ao meu sentir. Agora, o Fluminense não fez um grande jogo antes, é a grande verdade, não conseguiu impor a sua maneira de jogar desde o início da partida. Isso vai acontecer. Como muito bem disse você, foi um Flamengo mais intenso, que tem que ser, como gosta o Sampaoli, e que trouxe muita dificuldade para o Fluminense, com certeza. Rogério, concordando com o que você está falando. É isso aí, esse é o grande jornalista Wellington Campos, a gente circulando pelos grandes jogos da Copa do Brasil. E ontem tivemos esse jogão Fluminense e Flamengo. Outro jogão de hoje que mexe com a torcida cruzeirense. Cruzeiro vai à Arena do Grêmio em Porto Alegre, enfrenta o Grêmio e Gilberto deve retornar ao comando do ataque do Cruzeiro. E o Gilberto que tirou aquela zica no último jogo, fazendo 2 gols contra o América de Minas Gerais e ficou ficou um tempo e meio no banco de reserva. Isso mexe às vezes até com o brio do jogador, apesar o Pepa ter dito que ele ficou no banco por causa de condição física. Mas um banquinho de vez em quando é bom, não é, Wellington? Com certeza, né? Até para que o jogador possa entender melhor a questão do jogo, daquilo que o treinador quer dele. Às vezes sentado ali no banco e com o treinador próximo, vai conversando com ele, olha, aquela jogada lá que o fulano fez, eu quero que você repita, ao invés de fazer como o fulano fez, faça dessa maneira. É uma orientação. E o Gilberto é um jogador rodado, né? É um jogador de grupo, tanto que ele ficou muitos jogos sem marcar e a torcida foi compreensiva com ele, não pegou no pé, muito pelo contrário, o incentivou. Então ele tem esse aval do torcedor cruzeirense. Cruzeiro que deve jogar com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho e Marlon, Felipe Machado, Ramiro e Neto Moura, Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Já a equipe do Renato Portaluppi, o Grêmio, de Gabriel Grando no gol, Fábio, o Bruno Alves, Kamerman e Reinaldo, Pepe, Vila Sante, Bitelo, Cristaldo e Vina, e o Soares como atacante, Luiz Soares, o atacante do Renato Portaluppi pelo lado do Grêmio. 2 boas equipes para nos proporcionar, como o Fla-Flu de ontem, um bom jogo. Tomara que com gols, e se eu falar gol azul, os 2 vestem azul,
Então, com azul celeste, aí eu não erro, Rogério. É isso aí, eu acho que vai ser um bom jogo. O Grêmio tem uma boa equipe que ainda não se encaixou no Campeonato Brasileiro Série A e o técnico Renato Gaúcho começa a receber muitas críticas, né, Wellington? Esse jogo vai passar só no Prime Video, viu, Rogério? Esse jogo não está nos canais convencionais, só pelo stream, através do Prime Video, para quem quiser ver Grêmio e Cruzeiro. Pois é, aqui nos Estados Unidos você encontra esse jogo ali na Amazon, nas famosas caixinhas que circulam aqui nos Estados Unidos da América. Jogão, nós vamos acompanhar às 6h30 da tarde, horário aqui dos Estados Unidos da América. Meu querido Wellington Campos, com um público esperado de mais de 50 mil pessoas, o Galo volta ao Mineirão diante de um adversário difícil, apesar da crise, de não desenvolver nesse momento um grande futebol, mas é o Corinthians. O Atlético tem que fazer um bom resultado, porque jogar na Neoquímica Arena depois, a decisão da classificação, é sempre jogo difícil, né, Wellington? Com certeza. Acabou, né, Rogério, esse negócio de achar que esse jogo aqui eu vou ganhar, esse jogo aqui tá fácil, não tem mais isso. Né? As equipes brasileiras, elas estão bem equivalentes e ganha quem tem mais disposição, ganha quem tem mais determinação, quem corre mais, quem presta mais atenção nos principais lances, nos detalhes, e dizer o Atlético hoje eu vou tirar o Flamengo e Fluminense e vou botar o Atlético e Corinthians. Até a bola rolar, o Galo, ao lado da sua torcida, é o favorito. Depois que o árbitro apitar, tudo pode acontecer. Eu tenho não só um carinho, mas um respeito e uma admiração pelo trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Ele é um grande motivador de jogadores e o Corinthians está precisando de uma vitória importante. Então o Galo vai precisar jogar bem mais do que ele jogou contra o Internacional no sábado para garantir uma vantagem dentro de casa e buscar semana que vem lá em São Paulo a classificação. Everson, Bruno Fux, Maurício Lemos, Gemerson e Patrick, Batalha, Zaratio e Johan, Pavon, Hulk e Paulinho ou Vargas é o provável time do Cudê, o Eduardo Cudê, pelo lado do Vanderlei Luxemburgo, o Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu ou Fábio Santos, Rony, Fausto, Vera e Maicon ou Juliano, Wesley ou Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. É este o time corintiano. Você vê que são dois times encorpados aí para também nos proporcionar às 9h30 um bom jogo na Copa do Brasil. Rogério. Pois é, oitavas de final da Copa do Brasil, só tem jogão. E para fechar, Wellington, a sua participação aqui no programa Papo de Bola, Atlético Paranaense recebe o líder do Campeonato Brasileiro Série A, mas para jogar esse jogo difícil em Curitiba contra o Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo, um jogão pela Copa do Brasil. Qual a sua expectativa para esse jogo, já que o Atlético Paranaense, jogando em casa, é osso duro de roer, né, Wellington? Equilíbrio, Rogério. É o que eu espero desse jogo, um jogo bem equilibrado. O Paulo Turra tem um grupo muito interessante na mão, como o Luiz Castro, né, que demorou a cair nas graças, ter a confiança do torcedor do time da Estrela Solitária, está tendo. Então, vamos esperar um jogo muito interessante. O Paulo Turra deverá escalar Bento, o Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando, Eric, Fernandinho e Christian ou Alex Santana, o David Terans, Pablo e Vitor Roque, que é fantástico esse Vitor Roque aí, jogador muito interessante. Pelo lado do Botafogo, Lucas Perry de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê ou Gabriel Pires e Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Também uma equipe forte, de muita qualidade técnica
e que pode proporcionar também um jogo muito interessante. Você marcaria o que, Wellington? Eu marcaria, Rogério, uma leve tendência ao Botafogo pelo elenco que tem. Mas jogando no campo do Atlético, como você disse, é bastante complicado. O Atlético dificulta bastante para os seus adversários. Lembrando que são 2 jogos em 2 campos de grama sintética. O Atlético num modelo de grama mais antigo, né, que é a base de casca de coco. E aqui, quando vier na semana que vem, o Atlético experimentando a grama sintética do Botafogo, que é uma das mais modernas do mundo, Rogério. Pois é, esse é o Wellington Campos e num próximo programa você, por favor, coloque na pauta uma explicação da diferença dessas gramas do campo do Atlético Paranaense e do Botafogo. É interessante para que a gente saiba como a bola rola nesses 2 gramados. E hoje, Wellington, 2 artilheiros fantásticos, o jovem Vitor Roque pelo lado do Atlético Paranaense e pelo Botafogo o Tiquinho. Vai dar um duelo sensacional de artilheiros lá em Curitiba. E eu vou trazer agora, Wellington, o técnico Fernando Diniz, dando uma pequena palhinha em relação ao jogo de ontem, e o Diniz fez muitas críticas à arbitragem do jogo de ontem. E eu te agradeço, meu querido. Você volta amanhã, Wellington? Se Deus quiser, amanhã a gente volta com mais vídeos, inclusive, Rogério, porque o povo aqui está muito econômico nos vídeos. E eu te poupei da tentativa de portunhol do Sampaoli, que realmente não dá. Botar o Sampaoli para falar judiar de quem escuta e de quem assiste, viu, Rogério? Tá bom, Wellington Campos, muito obrigado, meu amigo. O Eduardo Cudê é o seguinte: quando o jogo está mais difícil, ele complica mais ainda do jeito de falar. Aí você não entende ele no campo taticamente e não entende ele das explicações pós-jogo. E o Cudê não faz questão nenhum de melhorar o que ele fala. E você tem razão. Quando o Atlético perde, aí, meu amigo, que você não entende nada. Vamos torcer hoje para o Galo ganhar, para ele tentar explicar bacana para a gente botar. Pois é, isso é coisa de boleiro, né? Um embromeixo danado que você não entende coisa alguma depois de uma derrota. A gente fala aqui na linguagem do jornalismo que é um enrolation, embromation. Abraço, Wellington, muito obrigado pela participação. Esse é o jornalista Wellington Campos aqui conosco, sempre em nome da Brancas Encomendas e Mudança. Precisando fazer a sua mudança para o Brasil e não sabe por onde começar? Brancas Encomendas e Mudanças. Nessa você pode confiar. Buscamos caixas em toda Boston, Metro West e Cape Cod. É só ligar agora mesmo para 508-348-4783. 508-348-4783. Estamos no 223 da Barnstable Road em Hyannis. Envios de caixas para o Brasil é com a Brancas Encomendas e Mudanças. Eficiência e transparência. 508-348-4783. Pois é, amigos, esse é o programa Papo de Bola. Quer acompanhar o programa Papo de Bola no YouTube? Você vai entrar no YouTube, Programa Tudo Azul USA, vai achar lá o Papo de Bola, dê o seu like, dê o seu joinha, né? Marque o sininho e acione o sininho e se inscreva lá, vai ser um prazer. E o YouTube, você fazendo isso, o YouTube entende que você gosta do programa, que o programa é assistido, facilita a divulgação do nosso programa Papo de Bola. Bom, gente, como prometido, eu vou trazer o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, mandando um abraço aqui para o Eduardo Pereira, acompanhando o programa Papo de Bola. Vamos ouvir o técnico Diniz falando do jogão de ontem entre Fluminense 0, Flamengo 0. Espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem.
E hoje a gente conseguiu um 0-0, apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel, no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem e expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o do Samuel, não é expulso. Aí joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio, sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque para o Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não estou falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos não. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, a arbitragem ela tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desse que eu falei, assim, as arbitragens elas não têm interferido de alguma forma no resultado do jogo. Pois é, esse é o técnico Fernando Diniz fazendo as suas queixas em relação à arbitragem de ontem. Eu tenho algumas queixas também, acho que realmente quando o jogo é com o Flamengo, sem entrar nessa questão de teoria de conspiração, mas os árbitros pensam duas vezes antes de marcar algumas questões contra o Flamengo. Olha, o lance que aconteceu em relação ao Ganso, para mim também, aquilo merecia que o VAR chamasse, porque não havia necessidade nenhuma daquele pisão do Gabigol nas pernas do Ganso. Era possível ele se desvencilhar da perna do Ganso. Muito estranho aquele lance e o juiz passou batido. Esse é o programa Papo de Bola, sempre em nome da Protex House. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição para lhe auxiliar em diversos serviços contábeis. Há anos, oferecemos um trabalho diferenciado e personalizado para cada cliente, garantindo eficiência e bons resultados para o seu negócio. Trabalhamos com preparação de imposto de renda, bookkeeping, aplicação e renovação de ITIN Number. Fazemos também notarização de documentos, abertura de empresas e traduções em geral. E se você está com problemas com IRS, não se preocupe. Nossa equipe é capacitada e preparada para solucionar qualquer problema. Somos comprometidos com a eficiência e qualidade. Ligue hoje mesmo para 617-591-2111 para agendar um horário. Ou visite nosso website www.protexhouse.com. Protex House, a profissional trabalhando por você. Giro Esportivo. Pois é, amigos, no Giro Esportivo eu trago o jogo da Champions League, isso mesmo. Nesse momento, aos 39 minutos do segundo tempo, Manchester City vai ganhando do Roma por 3-0. Gols do Bernardo Silva aos 22 do primeiro tempo e aos 36 do primeiro tempo. E agora há pouco, aos 30 minutos, Militão faz o seu gol, 3-0, e o City vai se garantindo para a final da Champions, enfrentando o Inter de Milão. É, realmente, Inter de Milão que eliminou o Milan ontem. Bom, vamos seguir com o programa Papo de Bola. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa que vem sempre em nome da Imperial Cars. Na Imperial Cars você pode escolher entre milhares de carros novos e usados com preços que encaixam em qualquer orçamento a partir de $4.000. Pesquise e compare entre 8 marcas de automóveis 0 km e mais de 30 marcas de usados.
Na Imperial Cars você vai encontrar um time experiente que fala sua língua e que pode ajudar você a conseguir seu leasing ou financiamento com taxas baixas, mesmo com Passport ou Tax ID Number. Venha conhecer a Imperial Hyundai de Milford ou visite o site imperialcars.com. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro. Pois é, vamos falar do Cruzeiro. Quando se fala do Cruzeiro aqui no programa Papo de Bola, eu vou buscar o nosso querido jornalista Samuel Venâncio no seu canal Samuel Venâncio, que traz as novidades desta quarta-feira relacionada ao Cruzeiro. Samuel, meu amigo, chega mais. As informações nesta quarta-feira é dia de Copa do Brasil, o Rei de Copas em campo, duelo contra o Grêmio, Cruzeiro concentrado aqui em Porto Alegre. Todas as informações sobre este duelo você acompanha a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, não custa nada. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição também e depois ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, lembrando sempre que o meu canal tem um oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Muito bem, Cruzeiro chegou ontem, início da noite, aqui em Porto Alegre, todo mundo concentrado, 24 jogadores foram convocados pelo técnico Pepa e a turma, muitos ainda fazendo um trabalho de recuperação, de intensidade maior, porque o Cruzeiro vem nesta maratona de jogos, então isso é que vai definir o time para o duelo desta noite contra o Grêmio. A bola rola às 7h30, estaremos ao vivo, diretamente da Arena do Grêmio, a partir das 5h30 da tarde, com muita informação no nosso pré-jogo e o dia de jogo KTO rolando, e que seja uma grande transmissão com um grande resultado para o Cruzeiro. Então, vamos aguardar. O time só vai sair 1 hora antes da bola rolar. Acho que o Pepa vai levar isso do desgaste até o último momento. Se tiver com todo mundo bem, ele não tem por que fazer muitas mudanças no time. Aí talvez só voltaria o Gilberto na vaga do Henrique Dourado, que o próprio Pepa falou na última entrevista coletiva, que o Gilberto foi preservado porque estava no limite. Se tiver mais alguém no limite, aí vai ficar fora, fica como opção no banco. Mas isso é mistério total e é jogo também para não entregar o que vai fazer a comissão técnica do Pepa ao Renato Gaúcho. Por isso nem teve trabalho tático na toca para definição da equipe, é mais na exibição de vídeo, na conversa, para que se tenha o melhor Cruzeiro para este compromisso. Eu falo sobre isso de quem estiver ok vai jogar, porque o próximo jogo é na outra segunda. Então o Cruzeiro treina aqui em Porto Alegre amanhã, tem sexta, sábado e domingo. São 4 dias até o duelo contra a equipe do Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então terá um tempo aí para se recuperar depois do Cuiabá. Aí serão mais 4 dias de novo até o duelo contra o Flamengo. Então dá para fazer um controle de carga legal para que todo mundo aí possa suportar esta sequência. Mas vamos aguardar o que vai fazer o técnico português. A Arena deve receber aí um público menor do que 30 mil torcedores. A parcial de ontem apontava cerca aí de 10 mil ingressos vendidos. Tem Grenal também no final de semana, então o torcedor do Grêmio está meio dividido. O Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, falou que espera um grande jogo e vamos ver. Ele gosta muito de jogar Copa do Brasil, né? Então o Grêmio aí tem 5 conquistas, o Cruzeiro é o único que tem 6 títulos da competição. Será um grande duelo e que o Cruzeiro possa fazer uma grande partida na noite desta quarta-feira aqui em Porto Alegre. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Tá certo, Samuel Venâncio trazendo todas as informações do Cruzeiro. Daqui a pouco eu trago mais Samuel Venâncio aqui conosco. Falou de Cruzeiro. Aliás, eu sigo uma rotina aqui na hora dos
jogos do Cruzeiro. Assisto o pré-jogo com o Samuel, depois ouço os comentários do pessoal da Itatiaia no pós-jogo e volto para o Samuel mais tarde, ouvindo todas as resenhas, as entrevistas dos jogadores para ouvir o que tem a dizer os jogadores do Cruzeiro e dos adversários do Cruzeiro. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome do Brazilian Grill Churrascaria. Você já conhece a melhor churrascaria da nossa região? Eu indico Brazilian Grill Churrascaria, que fica na 680 Main Street, cidade de Raianes. É uma churrascaria maravilhosa, comida fantástica que você encontra por lá, um churrasco delicioso, preços excelentes. Brazilian Grill Churrascaria, 680 Main Street, Raianes. Eu vou trazer aqui a matéria da chegada do Cruzeiro através da Rádio Itatiaia ontem, lá em Porto Alegre, no hotel. O Emerson Pansieri traz essa chegada do Cruzeiro. Vamos conferir a chegada do Cruzeiro em Porto Alegre, nesse jogão para encarar o time do Grêmio. Pansieri. Então, aqui é com Samuel Venâncio. Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. É interessante que há um acordo dos jornalistas com a diretoria do Cruzeiro para não chamarem os jogadores quando eles chegam no hotel. Então, igual o Samuel está ali, a voz do Pansieri que vocês estão ouvindo, setorista da Itatiaia. É o Pepa chegando aí. Boa noite, pessoal. Gilberto, Cabral. A galera chegando aí. Pois é, amigos, uma palhinha da chegada do Cruzeiro ontem a Porto Alegre. O Cruzeiro se preparando para esse jogo de daqui a pouco. Daqui a pouco, inclusive, trago as notícias do Galo Mineiro, mas antes vou trazer uma questão que está realmente complicada, o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, que está marcado para a próxima segunda-feira, mas o Cruzeiro ainda sem casa para jogar. Vamos trazer daqui a pouquinho o Samuel Venâncio falando sobre isso. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para não deixar o som da matéria do Atlético vazar para você, ouvinte do nosso programa, porque nós continuamos ainda seguindo, falando do Cruzeiro, sempre em nome da Ei Costa Insurance, essa grande empresa de seguro. Pensou seguro? Lembre-se sempre da Ei Costa Insurance, seguro de carro, de casa, todo tipo de seguro você vai encontrar nessa grande empresa Ei Costa Insurance, preços excelentes e um atendimento diferenciado. Fica ali na 1 Franklin Street, na cidade de Framingham, um escritório muito bem montado, atendimento excelente, como disse, e o telefone de lá, 508-875-3488, 508-875-3488. Eu vou trazer mais uma vez o nosso querido Samuel Venâncio, falando que o Cruzeiro está sem lugar para jogar contra o Cuiabá. Vamos ouvir o Samuel. Galera, estamos chegando aqui com uma informação importante, a apuração com os colegas do Deus Me Dibre, é que eu comecei a estranhar que o Cruzeiro ainda não divulgou detalhes da venda de ingressos para o jogo contra o Cuiabá na segunda-feira. É que
ainda não sabemos onde essa partida vai ser disputada. É isso mesmo. E eu vou explicar por quê. Eu fiz um contato com uma pessoa do América. O América disse que está preocupado com o gramado e, neste momento, está vetado em Independência para o Cruzeiro, na segunda-feira. E acontece que o Mineirão tem show no sábado. Para o Cruzeiro jogar na segunda, teria que desmontar todo o material lá, palco, essas coisas todas. E na terça-feira o Mineirão também tem o jogo do Atlético, pela Copa Libertadores. Então, procuramos o Cruzeiro, procuramos o Mineirão e estamos aguardando a resposta. Acho até que aquele tempo hábil para mudar dentro da mesma praça ainda está valendo, que é de 5 dias. Para outra cidade, aí teria que ver com a CBF e o regulamento também geral de competições. Então, está vivendo um dilema. O tempo vai passando e até agora não tivemos a definição. A princípio, o jogo está marcado pela CBF no Independência. Mas, repito, a informação que a gente tem é que o América não quer que o Cruzeiro jogue no Independência. O América também joga na outra terça, joga hoje pela Copa do Brasil e na outra terça e alega que o gramado está sendo muito prejudicado. Vamos aguardar. O Cruzeiro tem contrato agora com as duas administrações de estádio, com o América no Independência e com o Mineirão. Será que o Cruzeiro vai ficar sem uma praça em Belo Horizonte para jogar essa partida contra o Cuiabá? Vamos aguardar. Assim que tivermos as respostas dos envolvidos, vamos trazer todos os detalhes. Aí muito provavelmente já na nossa transmissão no dia de jogo, KTO, aqui no canal. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Pois é, esse é o grande Samuel Venâncio trazendo tudo sobre o Cruzeiro e muito estranho essa questão. Na realidade, essa questão com o Mineirão só se resolverá a partir do ano que vem. O Cruzeiro já tem o contrato assinado com a Arena, a Minas Arena, já voltou a jogar no Mineirão, mas o estádio estará disponível realmente para o Cruzeiro sem essa preferência pelos shows a partir do ano que vem. Agora vai levando, porque já havia vários shows marcados e isso está atrapalhando na agenda dos jogos do Cruzeiro. Garantido, nós temos o jogo de volta contra o Grêmio, que será no Mineirão no dia 31 de maio. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome da Magui Toyota. Nós vamos trazer o Atlético Mineiro. E quando se fala de Atlético Mineiro aqui no Papo de Bola, ele vem sempre, as notícias dele, vem sempre em nome da Magui Toyota, comandada pelo nosso querido Ricardo Machado. Carros da Toyota, RAV4, Highlander, Corolla, Camry, o Siena, que é a V da Toyota, Magui Toyota, 880 Washington Street, cidade de Hanover, traz agora as notícias do Galo e eu vou trazer o pessoal da Itatiaia fazendo uma análise se o Atlético é amplo favorito contra o Corinthians. Nós vamos ouvir comentários dos jornalistas Ale Oliveira e Alexandre Simões aqui no nosso programa, o programa Papo de Bola. Vamos lá. Em que o Atlético, óbvio, precisa fazer o placar bom em casa para decidir fora, mas o que esperar desse jogo, desse Atlético que vem de 2 resultados positivos, parece que o Cudê está encontrando aí uma fórmula para o time, contra um Corinthians tá certo? Que está tentando se recuperar. Olha, a gente tem que respeitar demais o futebol e todo dia o futebol dá um tapa na nossa cara, né? Inclusive na Copa do Brasil no ano passado, a gente deu esse exemplo já, o Corinthians não era favorito contra o Fluminense. O primeiro jogo foi no Maracanã, o Fluminense amassou o Corinthians, só que não fez o placar. Aí o Corinthians lá diante do seu torcedor, normalmente, isso nesse ano nem tem funcionado, né? Mas normalmente é muito forte e conseguiu eliminar o Fluminense e chegar à decisão contra o Flamengo e, aliás, jogou mais que o Flamengo, né? Também é uma outra situação. O Flamengo era muito favorito e o Corinthians perdeu nas penalidades, mas jogou mais do que o Flamengo. Agora, teoricamente, tudo indica que o Galo tenha amplas condições de prevalecer no confronto, né? Nos 2 jogos, né?
nessa disputa de oitavas, porque está vivendo sim um melhor momento. O Batalha até elegantemente falou que não mudou nada. É um Atlético muito diferente, pelo menos eu vejo assim, daquele que enfrentou, por exemplo, e empatou com o Brasil de Pelotas. Teve um comportamento muito diferente do que teve contra o Botafogo. Então, acho que o Galo tem que aproveitar essa fase, inclusive aproveitar a exceção nessa temporada do Kudê, que repetiu alguns nomes importantes na escalação do time titular, e fazer um bom placar. Mas a gente tem que respeitar o futebol, respeitar a camisa do Corinthians, que tem bons jogadores, mas vive uma péssima fase. Inclusive em São Paulo, muita gente já especula a saída, por incrível que pareça, a saída do Luxemburgo, que já é o treinador em termos de Campeonato Brasileiro que ficou mais rodadas no comando. Mas o pessoal já está falando que ele já está na marca do pênalti. Ô Alexandre, qual deve ser a postura do Atlético diante desse Corinthians? Olha, o Romano, de cuidado. O Corinthians tem uma baita dupla de ataque, Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não vive um grande momento, mas é um goleador, e o Roger Guedes é um cara que às vezes faz a diferença. É um time muito experiente, Wagner, Gil, Fábio Santos. Lógico que existem os dois lados da moeda, isso às vezes atrapalha por causa da intensidade de jogo e a situação física deles já não é a mesma. Mas eu vejo um confronto, Romano, eu falei isso aqui na segunda-feira, eu acho que todos os aspectos que determinam o favoritismo antes de a bola rolar num confronto de mata-mata, eles estão ao lado do Atlético. O Atlético tem um time mais qualificado que o do Corinthians no geral, vive um momento melhor que o do Corinthians, mas é mata-mata, são duas grandes camisas e o futebol ele tem particularidades que precisam ser respeitadas. Então eu acho que o grande desafio do Atlético é, primeiro, fazer valer o favoritismo, e eu acho que ele existe sim, não é um favoritismo de que já classificou, já passou, como seria, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, onde teve dificuldade, né? Porque a diferença era muito grande. Mas, de toda forma, o Atlético apresenta um futebol melhor do que o Corinthians, tem um time melhor que o do Corinthians, muito mais equilibrado, e além disso, neste primeiro jogo, ainda joga em casa, o Thiago e o Cláudio trouxeram aí com mais de 50 mil pessoas no Mineirão. Pois é, amigos, realmente o Atlético tem um momento, inclusive, melhor do que o Corinthians. O Atlético se acertou de uma certa maneira, o técnico Kudê conseguiu melhorar o time atleticano e os últimos 3 jogos do Atlético têm sido num padrão melhor e principalmente a partir do momento que o Kudê passou a repetir mais o time atleticano. Esse rodízio, às vezes exagerado, como vinha sendo feito pelo Atlético e pelo técnico Kudê, às vezes me incomoda a não sequência de jogos para aqueles jogadores que estão bem, que estão se apresentando bem, mas não ganham sequência. Isso atrapalha principalmente no entrosamento do time. Atlético e Corinthians, esse duelo pela Copa Brasil tem previsão de em torno de 50 mil torcedores. A última parcial ontem do Atlético era de 40 mil torcedores, 40 mil ingressos vendidos. E após vencer o Internacional na Copa do Brasil, o Atlético volta ao Mineirão nesta quarta para a primeira partida das oitavas de final. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores lá no Mineirão, gigante da Pampulha. Nas informações divulgadas pela Minas Arena, administradora do estádio, a previsão é de 57 mil ingressos vendidos. Na última parcial divulgada, como disse, pelo Atlético, eram de 40 mil torcedores que tinham garantido o seu lugar no jogo, que terá mosaico especial. A diretoria do clube manteve a política de deixar os preços dos ingressos mais acessíveis para quem tem planos do Galo na veia, além de proporcionar a possibilidade de cada sócio comprar 4 entradas adicionais pelo mesmo valor com descontos. O Galo levou 26 mil torcedores, aliás, 36 mil torcedores para o jogo contra o Internacional pelo Brasileiro no sábado passado. Venceu por 2-0 com uma renda bruta de 1 milhão e renda líquida de 360 mil reais. A tendência é de lucro maior para um jogo
de mata-mata. Custo de jogar no Mineirão é alto, gente, é impressionante e realmente o Atlético vai se livrar disso, já que a Arena MRV está praticamente pronta para que o Atlético possa iniciar a sua caminhada no seu estádio. Bom, gente, eu acho que será um jogo muito difícil para o Corinthians, é difícil também para o Atlético, mas o Atlético com a sua torcida empurrando o time, o Atlético se torna realmente indigesto jogando no Mineirão. Vamos ver o que fará o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem tido muitas dificuldades para montar o seu time. O Luxemburgo vai se mostrando irritado com o desempenho do seu time, tentando achar opções no próprio clube, com jogadores da base, novos jogadores, e agora vamos ver o que o Luxemburgo fará para esse jogo. Vamos tentar trazer aqui uma escalação do Corinthians. Fausto Vera não vai a campo no treinamento de ontem. E o Corinthians fez o último treino antes do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, sem a presença do volante Fausto Vera. O argentino ficou parte do treinamento dentro do CT Joaquim Grava para trabalhos internos, de acordo com o clube. A imprensa pôde acompanhar o aquecimento dos atletas. Fausto, porém, a princípio não preocupa para o duelo de hoje contra o Atlético, 8h30 da noite, horário aqui dos Estados Unidos. Ele viajou com a delegação para ser o titular da equipe. No período em que os jornalistas estiveram ontem no CT, também foi possível notar que o volante Cantígio também ficou na parte interna junto com o Fausto. O meia Renato Augusto deu sequência aos trabalhos de fisioterapia após cirurgia no joelho direito. Já o volante Paulinho está recuperado de um trauma no tornozelo e trabalhou normalmente. Os atletas tiveram um aquecimento leve no gramado, com o grupo que foi titular contra o São Paulo, em uma parte isolada do gramado para uma espécie ainda de recuperação pós-jogo. O lateral Fábio Santos participou dessa parte da atividade. Depois houve um enfrentamento em campo reduzido com as reservas, sem um time esboçado. Para a formação titular, Luxemburgo, que vai fazer sua estreia no torneio, na Copa do Brasil pelo Timão, tem algumas opções a trabalhar. A principal dúvida fica no ataque. O Wesley pode ser mantido, bom jogador, depois do bom jogo contra o São Paulo, ou dar a vaga a Adson. Maicon e Giuliano disputam um lugar no meio-campo alvinegro. Vamos tentar trazer, então, uma possível escalação do time do Corinthians. Cássio, o Fagner, o Gil, Murilo e Matheus Bidu, ou Fábio Santos, Rony, Fausto Vera e Maicon, ou Juliano, o Wesley ou Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto é o provável time do Corinthians. Afastados por Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro Balbuena, o volante Duqueiroz e o atacante Júnior Moraes, assim como o meia Luan, não fazem mais parte do dia a dia do time principal e por isso estão fazendo atividades alternativas em horários diferentes. Além de Luxemburgo, o Timão foi comandado pelo Lázaro e o Cuca nas duas partidas da Copa do Brasil desta temporada contra o Remo. A equipe alvinegra avançou de fase nas cobranças de pênalti. Corinthians está em BH, já a caminho do Mineirão. Pois é, grande jogo de hoje à noite lá no Mineirão, 8h30 da noite, esse jogo no Mineirão.
Pois é, no Giro Esportivo eu trago Botafogo e Atlético Paranaense, que tem como destaque Vitor Roque e o Tiquinho Soares, que fazem esse duelo de gerações com a camisa 9. E é interessante porque destaques dos times agora em 2023, os atacantes têm 14 anos de diferença do outro. Vitor Roque é uma grande revelação do América, que depois foi para o Cruzeiro e veio parar no Atlético Paranaense. Esses 14 anos de diferença no duelo entre os centroavantes do Atlético Paranaense e Botafogo, que entram em campo na noite de hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil, 8h30 da noite, horário aqui dos Estados Unidos da América. Olha, os números do jovem atacante Vitor Roque, 18 anos, e do experiente Tiquinho Soares, com 32 anos, que iniciam a trajetória no futebol iniciaram, né, as suas trajetórias no futebol com 8 anos de diferença e são destaques dos dois times na temporada. Vitor Roque deve entrar em campo na Arena da Baixada entre os 11 titulares e está no Atlético Paranaense desde o início de 2022. O Vitor Roque é mineiro da cidade de Timóteo, ali no Vale do Aço, deu os primeiros passos no futebol em 2015 no América de Minas, quando Tiquinho Soares do Botafogo já estava no seu 12º clube da carreira, vestindo a camisa do Nacional lá de Portugal. Vitor Roque tem a final de Libertadores da América e título do Campeonato Paranaense no currículo. Coincidentemente, o último encontro dos dois times, o jovem promessa do futebol brasileiro encerrou um jejum de 18 jogos sem marcar. Fez um dos gols da vitória por 3-0 no Campeonato Brasileiro 2022. 2023 fez 17 jogos dos 28 disputados pelo Furacão, marcou 7 gols dos 55 feitos pelo time do ano. Também tem 3 assistências. Já Tiquinho Soares, um dos responsáveis pelo bom início do Botafogo, é um bom centroavante, prende muito bem a bola na frente, roda com muita facilidade em cima dos zagueiros, tirando proveito do seu porte físico. Ele chegou ao time com experiência e uma carreira consolidada no exterior, e ele chegou ao Botafogo em agosto de 2022. O Tiquinho Soares é natural de Souza, na Paraíba, tem como principais características o jogo aéreo e finalização, que resultam em números expressivos na temporada. É responsável por 28% dos 54 gols marcados pelo Botafogo em 2023. Ele fez 22 jogos dos 28 disputados pelo Botafogo entre Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Assim como Vitor Roque, também tem 3 assistências. Vamos ver quem se sairá melhor nesse embate hoje em Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo. Lembrando a vocês que o Papo de Bola vem sempre em nome da Ro Energética. Quer perder peso com saúde e bem-estar? Nós indicamos essa grande clínica, a Ro Energética, fica na 118 Union Avenue, primeiro floor, na cidade de Framingham. Envelheça com saúde, é impressionante o resultado da Ro Energética. Hilton Lisboa e Núbia Lisboa comandam a Ro Energética. E lá você vai poder perder pelo menos 10 libras em 14 dias. É garantido ou te devolvem o dinheiro do tratamento. Olha só, nunca devolveram porque nunca precisou. Todos conseguem perder com facilidade essas 10 libras em 14 dias e é garantido, tá certo? O telefone da Ro Energética, 508-202-9467. Para fechar então, amigos, a rodada de hoje traz Atlético e Corinthians, Mineirão, 8h30 da noite. Também teremos lá na Ilha do Retiro, Sport e São Paulo,
às 7 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos. Também América Internacional, lá no Independência, 8h30 da noite. Na Arena da Baixada, como disse, Atlético Paranaense e Botafogo, 8h30 da noite. Lá na Vila Belmiro, teremos Santos e Bahia, 6 horas da noite. E, fechando as oitavas de final, Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque, às 6 horas da tarde. Aliás, esse jogo será daqui a pouquinho. Você terá a oportunidade de assistir esse jogão. E eu vou agradecendo a você, ouvinte do Papo de Bola. Lembrando a você que basta você acessar o Facebook Rogério Maria Braga, programa Tudo Azul, Papo de Bola, TV Negócio Fechado, isso no Face. Já no YouTube, você entra, programa Tudo Azul USA, lá você localiza o Papo de Bola. Localizando o Papo de Bola, você dá um joinha e aciona o sininho, que você vai ajudar na divulgação do nosso programa. Bom, gente, uma boa jornada de futebol nesta quarta-feira. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e amanhã estaremos de volta por aqui. Brigadão, uma boa noite para todos.